1 Coríntios, capítulo 10. Quando você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Eu quero, a princípio, fazer a leitura do que está escrito nos versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: E não tentemos a Cristo, e este não tentemos é não colocá-lo à prova, como alguns deles. Eles quem? Os ancestrais, o povo de Israel no período da antiga aliança. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Agora o verso 10 assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Uma instrução que Paulo dá à igreja, dizendo que a igreja não deveria manifestar através das suas palavras o descontentamento do seu coração, porque daquele povo que Deus resgatou do Egito com a promessa de levá-los à terra prometida, a grande maioria deles pereceram pelo destruidor. Não murmureis como eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por sua palavra. Mais uma vez eu assumo a total dependência do teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para ministrarmos a tua palavra, que o Senhor abra o entendimento dos nossos irmãos para recebê-la, que o teu Espírito Santo nos faça entender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco através dessa mensagem, Pai. Todos nós sabemos que existe um que trabalha contra a sua igreja, e nós estamos aqui justamente para buscarmos a tua presença com o fim de prevalecermos mediante as batalhas contra o vil tentador. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, irmãos, por favor. Paulo, mais uma vez, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele tem a intenção de fazer a igreja alertas acerca das investidas daquele no qual, no texto em questão, ele chama de destruidor. E se você observar desde os primeiros versículos do capítulo 10, ele usa uma história muito conhecida entre os irmãos, que é exatamente a travessia do povo pelos desertos com direção a Canaã. Paulo faz questão de dizer aos irmãos que daquela multidão de gente que saiu do Egito com destino a Canaã, a maioria deles pereceram no deserto. Mas por que eles pereceram no deserto? Ele fala da prostituição, que é um pecado que eles cometeram, a idolatria que eles cometeram, e no texto em que nós lemos, ele fala acerca da murmuração. Irmãos, todos nós, quando estamos diante de alguma injustiça, quando contemplamos alguma situação que é totalmente contrária àquilo que é justo, é natural nós enchermos o nosso coração de indignação. É comum nós sentirmos uma repulsa, uma revolta, a ponto de termos uma reação, de reivindicarmos um direito. Por exemplo, você está passando no seu carro, e aí de repente você percebe que no ponto de ônibus tem um homem batendo numa mulher. Mesmo que você não conheça, mesmo que você não saiba se é marido e mulher, se são irmãos ou colegas, naturalmente você já fica indignado.
naturalmente no seu coração já gera uma revolta, uma insatisfação, um desejo de fazer justiça. Essa indignação, essa repulsa, essa revolta, pode trazer como consequência algumas atitudes que são inadequadas. Pode nos levar, de repente, a proferir algumas palavras que não agradam a Deus. Essa indignação pode nos levar ao pecado, a exercermos um julgamento, a proferirmos palavras torpes, porque Jesus diz em Mateus capítulo 12, no versículo 34, que o que há em abundância no coração, fala a boca. E a ideia de Paulo é mostrar para a igreja que essa indignação, esse descontentamento, essa repulsa muitas vezes, pode acontecer através daquilo que Deus faz. A maneira como Deus escolheu agir, o meio pelo qual Ele decidiu fazer tal coisa, que não está de acordo com aquilo que pedimos ou pensamos, muitas vezes pode nos levar a reclamar daquilo que Deus está fazendo. Paulo, ele tem a intenção de mostrar que nessa indignação, nessa repulsa, nessa revolta, o inimigo, ele encontra uma via de acesso para agir e desfrutar da insatisfação do nosso coração para nos induzir a falar aquilo que não devemos falar. E quando nós olhamos para a Escritura, eu quero ler com você no livro de Provérbios, capítulo 25, Provérbios capítulo 25, veja o que está escrito comigo no versículo de número 28. Diz assim: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Na Nova Versão Internacional, o mesmo texto diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você sabe que quando Paulo fala da ação do Espírito Santo na humanidade, que traz como fruto do Espírito amor, bondade, benignidade, ele fala também de mansidão e domínio próprio. Uma das principais virtudes que o homem pode receber de Deus não é governar uma cidade, não é governar um estado, governar um país, mas é governar o seu próprio espírito. Se você voltar aqui para o capítulo 16 de Provérbios, olha o que está escrito no versículo 32. Provérbios 16, versículo 32, está escrito assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Quer dizer que é muito melhor um homem que consegue governar o seu instinto do que aquele homem que é valente, que é briguento e consegue com a sua força governar uma cidade. A ideia do escritor é dizer que muitas vezes, por causa da nossa cólera, indignação, descontentamento com as coisas que acontecem, nós perdemos o governo do nosso espírito, damos o lugar à ira, a ponto de proferir palavras e então começar a proferir uma série de reclamações, ora com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ora este descontentamento é dirigido
diretamente ou indiretamente ao próprio Deus. E é exatamente aí, como uma cidade desprotegida, sem muro, sem proteção, que o destruidor entra, que o destruidor ataca. Por isso que a murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. E quando nós olhamos para o exemplo que Paulo quer mostrar, ele justamente dá ênfase nas ocasiões em que Deus se compadeceu de um povo que era escravo e os resgatou com mão forte sobre a liderança de Moisés. O povo então começa a viver experiências miraculosas com Deus, que durante estes 40 anos de peregrinação os colocou à prova. E todas as vezes que Deus os colocava à prova, eles demonstravam através daquilo que falavam a sua insatisfação, a sua indignação. Eu quero mostrar, embora você já saiba alguns exemplos, vá comigo para o livro de Êxodo, capítulo de número 15. Livro do Êxodo, capítulo 15. Já havia 3 dias que eles haviam saído das águas amargas de Mara, ou melhor, do deserto. Deus deu a eles o privilégio de atravessar o mar a seco, cantarem o hino da vitória, e o povo estava alegre. Então, aquela peregrinação continua. Depois de 3 dias, caminhando debaixo de um sol escaldante, expirando aquela poeira, a garganta seca, eles não tinham água para beber. E diz a palavra que eles chegaram diante das águas de Mara, mas as águas de Mara não eram potáveis, não eram próprias para consumo. E diante disso, eles então começam a reclamar, começam a demonstrar a sua indignação. Eu pedi para você abrir em Êxodo capítulo de número 15, e eu quero ler com você o que está escrito no versículo 23, diz assim: então chegaram a Mara, e o que quer dizer Mara? Amargas, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Perceba, diante daquele desgosto, daquele dissabor, diante daquela amargura, o povo começou a indagar Moisés, o povo começou a questionar Moisés. E agora, como é que nós vamos fazer? Essas águas não são próprias para consumo. Irmãos, eu preciso que você entenda até então que, como Paulo escreveu em Romanos 15:4, as coisas que antes foram escritas para o nosso ensino. Então nós podemos enxergar o Egito como um mundo, nós podemos enxergar a Canaã como a nova Jerusalém, a terra que Deus nos prometeu, e os desertos representam a caminhada do crente no seu cotidiano. E nessa caminhada em que Deus nos tira do Egito, nos prometendo a eternidade, acontece várias ocasiões em que nós nos sentimos amargurados, em que vem um desgosto, vem o dissabor. A vaga era minha, foi para outro, injustiça, eu cheguei primeiro, eu me preparei melhor, eu fui injustiçado por causa disso. Eu ouvi alguns comentários que gerou repúdio no meu coração, e o problema, irmãos, é que esta amargura, esse dissabor, esse desgosto, pode nos levar à reclamação. Cuidado. Essa é a primeira ocasião em que eles vão murmurar, eles vão reclamar. Agora avance para o capítulo 16,
Se você olhar o último versículo do capítulo 15, Deus deu um jeito. Apesar deles murmurarem, Deus não somente transformou as águas de Mara, como Deus os levou a 12 fontes e ali havia água de sobra. Agora o versículo seguinte, a questão já não é a amargura das águas de Mara. Agora é a fome. Porque tudo que eles haviam trazido do Egito de mantimento, já havia sido consumido. E eles estão caminhando num deserto, sem saber quanto tempo vão levar para chegar onde Deus prometeu. E agora o povo sente fome. E eu quero ler aqui no capítulo 16, versículo 1. Está escrito assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Quer dizer, agora bateu a fome, não tem o que comer, eles começam a praguejar, a murmurar. Se você observar o versículo 3, está escrito assim, ó: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirados para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Quer dizer que agora, diante da necessidade, qual é a reclamação deles? Ô Moisés, a gente pastava lá, a gente comia o pão que Faraó amassou, a gente trabalhava horas no dia só para que o Egito e Faraó prosperasse, mas pelo menos a gente tinha comida, pelo menos as panelas tinham carne. E no deserto, nós estamos seguindo esse Deus que você disse que iria nos guiar, mas olha para a nossa condição, olha para o nosso estado, nós temos fome. Moisés, tem mulheres e crianças em nosso meio. Eles começaram a reclamar. Sabe, irmãos, Deus nos tirou do Egito. Talvez nos seus dias de Egito você se sentia próspero financeiramente. Talvez no Egito você achava que estava bem, porque você tinha muitos amigos, e as pessoas gostavam de você, você estava sempre cercado de pessoas. Aí Deus te tirou de lá, e Deus começou a conduzir você no deserto. Ele perdoou os seus pecados, Ele sarou as suas feridas, Ele colocou o seu nome no livro da vida, Ele te deu uma vida nova. Só que nem tudo acontece na sua vida como acontecia no Egito, porque tudo que você tinha lá, você comia o pão da injustiça, você vivia uma vida de escravidão, você achava que era feliz. Aí Deus começou a conduzir você, cuidar de você, tratar do seu coração, e Deus decide te colocar à prova, e essa prova muitas vezes nos faz sentir falta de algumas das coisas que são essenciais para o nosso cotidiano. E aí vem o coração fecha, aí o coração começa a sugerir, está vendo? Você estava no mundo, você tinha muita gente, agora você está aqui sozinho. Aí o coração começa a sugerir, está vendo? Quando você estava no mundão, você comia caviar, hoje é arroz, feijão com ovo, quando tem ovo. E essas coisas, irmãos, podem nos levar à murmuração. Esse povo que ficou escravo, e o próprio Deus diz: eu tenho visto atentamente a aflição deste povo que estava no Egito. Agora eles estão reclamando da falta de alimento, e eles ainda fazem menção do lugar onde eles foram tirados. Estão reclamando contra Deus. Agora no capítulo 17, eu quero que você veja comigo a ocasião em que falta água. Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 1 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo?
Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Mais uma vez eles reclamam, e agora pela falta de água. Eles têm sede. E no lugar onde eles estavam, não havia água. Eles então, por mais uma vez, eles começam a praguejar. Eles começam com suas palavras manifestar o seu descontentamento. Eles murmuram, eles criticam. E irmãos, eu preciso que você entenda que em todas essas ocasiões, quem estava atuando por trás disso era Deus. Foi Deus que permitiu que eles passassem pelas águas de Mara. Foi Deus que permitiu que faltasse pão. Foi Deus que permitiu que eles tivessem sede. E você há de concordar comigo que para cada uma destas ocasiões Deus apresentou uma solução. Ele transformou as águas amargas de Mara, ele fez o pão vir do céu e ele fez com que a água saísse da rocha que foi ferida. Agora, se Deus apresentou a solução, então por que ele permitiu que isso acontecesse? É aqui que está a questão. Porque todos nós abrimos a boca para falar que somos crentes. Nós cantamos hinos de adoração que diz: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Senhor, eu farei tudo que o Senhor quiser. Senhor, eu vou até o fim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aí Deus vai lá e diz assim: então prova. E aí Deus vai lá e permite que algumas coisas fujam do nosso controle. Aí Deus vai lá e permite que as coisas mais simples se tornem complicadas. Aí Deus permite que alguém se levante para perturbar o nosso juízo. E a intenção dele é justamente revelar aquilo que está em nosso coração. Por isso que o próprio Deus se preocupou em dizer para o povo, no capítulo 8 de Deuteronômio, está escrito assim, no versículo de número 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te pôr à prova, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conhecestes, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que Deus vai dizer: eu humilhei vocês, eu fiz vocês terem fome, para saber o que estava no seu coração. Então presta atenção, não era o diabo que estava por trás da fome, da sede, das águas amargas de Mara. Não foi Satanás que permitiu que o povo passasse, mas foi o próprio Deus. Agora, a indignação, a insatisfação, o descontentamento viabilizou o acesso do destruidor. Então, às vezes, irmãos, Deus decide te colocar à prova, não para o seu mal, mas para te fazer crescer. Aí Deus quer te ensinar a ser dependente. E aí Ele sabe que você conta com a aprovação, você conta com o agir do homem, você conta com aquilo que alguém te prometeu. Aí Deus vai lá e põe a mão e não deixa acontecer nada. Mas não para o seu mal, mas para te ensinar que você não vive só daquilo que é sólido, mas você vive da palavra que sai da boca dele. Mas aí a insatisfação vem: meu Deus, será? Por que não me ligou até agora? Por que a vaga não saiu? O dia 5 está aí, então a pessoa está agindo de má fé comigo. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Já sei, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. O Senhor não está vendo, né, Senhor? E a pessoa começa, através da sua insatisfação, indagar a Deus, questionar a Deus, praguejar contra Deus. E é nisso, irmãos, que o destruidor age.
Porque a murmuração é um atraso de vida, sabia? A palavra mostra que para cada dia de murmuração vai ser um ano no deserto. Quer dizer que aquele trajeto do Egito para Canaã não era para ser percorridos em 40 anos, mas em alguns dias. Mas Deus começou a fazer o povo andar em círculo, dar voltas pelos desertos. Por quê? Porque tudo que acontecia, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo começava a questionar Moisés e a sua liderança, o povo começava a olhar para o Egito com bons olhos, sentindo saudade da época em que eles eram governados por Faraó. E a ideia de Paulo é usar este exemplo para a igreja, para mostrar para os irmãos. Quando você lê o livro de Números, volta aqui para Números rapidinho, capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Quer dizer que Deus está dizendo para eles: olha, vocês reclamaram das águas amargas, vocês reclamaram da fome que vocês passaram, vocês reclamaram da humilhação que eu submeti vocês, vocês reclamaram e disseram que tem fastio, nojo do pão que eu envio todos os dias. Eu dei 3 exemplos, irmão, mas eles vão passar os 40 anos reclamando. Então Deus vai dizer para eles: ó, o cadáver de vocês vai ficar no chão, vocês não vão chegar até onde eu prometi. E aí, irmãos, nós precisamos parar e pensar, porque eles vão deixar de viver aquilo que Deus prometeu por causa da insatisfação, por causa das reclamações que faziam. E todas as vezes que você abre a boca para reclamar, irmão, você está atrasando sua própria vida, você está atrasando o agir de Deus em seu favor. E o problema, irmãos, é que nós não reclamamos apenas das coisas de Deus, nós temos o hábito de reclamar de tudo. Se tem uma coisa que é chato, é crente reclamão, impaciente, reclama de tudo, reclama do trabalho, reclama da vizinhança, reclama da família, reclama da igreja, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do pastor. Crente reclamão, irmão, não tem domínio próprio, vive insatisfeito, vive inquieto, não pode ver nada que é contra aquilo que ele pensa, que ele já começa a falar pelos cotovelos. Satanás trabalha justamente para isso, porque quando você olha para a palavra, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 26, o seguinte: se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração, a religião deste é vã. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Jesus diz em Mateus 12, 36, que toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo. Então cuidado com essa indignação, cuidado com essa revolta, cuidado, porque isso pode te induzir a proferir palavras, frases, comentários e dizer coisas que vão atrasar a sua vida. Paulo está querendo mostrar isso para a igreja. Olha, eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Você lembra da história de Jó? Camarada próspero, o próprio Deus dá testemunho dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E então Satanás aparece e diz: tu cercaste ele de bens, o seu gado tem aumentado na terra, tira o que ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face.
Os diabos não queriam que Jó virasse satanista, que Jó deixasse de buscar a Deus. Satanás não queria que Jó se tornasse ateu. O que Satanás queria era que Jó abrisse a boca e começasse a praguejar, começasse a questionar o agir de Deus. Vai comigo para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Você conhece a história. Uma bela família, um belo patrimônio, saúde, casamento abençoado. E Jó reconhece que essas coisas vêm de Deus. Só que, longe dos olhos de Jó, acontece um desafio. Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó. Porque Satanás havia dito que Jó só era sincero, reto e temente a Deus por causa daquilo que ele possuía. E se tem uma coisa que Satanás sabe, irmãos, é que crente não sabe perder. Ele sabe como fica o coração humano quando perde emprego, quando perde oportunidade, quando perde um parente, quando perde dinheiro, quando perde amizades. Então ele diz, Jó é interesseiro. Olha o versículo de número 10, o que ele vai dizer. Porventura tu não cercaste ele de bens, e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O que Satanás espera? Que ao perder os filhos, que ao perder os empregados, o patrimônio, Jó abra sua boca e comece a fazer indagações. O que Satanás quer é ver Jó descontente, com o coração fechado, questionando a Deus, por que o Senhor não agiu, por que o Senhor não evitou, por que o Senhor não impediu que os meus filhos morressem. Só que apesar de Satanás ter agido e Jó ter perdido tudo que tinha, olha que coisa linda, o versículo de número 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, irmãos, nós temos que nos lembrar do que Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são os mansos. E os mansos são aqueles que aceitam aquilo que vem de Deus, quer seja algo bom aos seus olhos, quer seja algo mal aos seus olhos. Porque às vezes, irmãos, para Deus nos fazer viver coisas grandes no tempo futuro, nós precisamos aprender a lidar com os apertos do tempo presente. É só você olhar para os homens que foram protagonistas na sua geração. Deus fez José sonhar que seria o chefe do clã, uma influência nacional. Só que Deus o fez passar pela cova, Deus o fez ser vendido, Deus permitiu que ele fosse abandonado na cadeia, que ele sofresse uma calúnia, para então viver aquilo que Deus tinha preparado. Quer dizer que, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, quantas vezes você já não passou algo difícil de aceitar, mais difícil ainda de compreender, quase impossível de suportar, mas depois de um tempo você chegou à conclusão que foi para o seu bem, que era Deus te treinando ali, que era Deus trabalhando no seu coração, te ensinando a ser dependente dele. Mas é justamente na hora da dor, da preocupação, da tristeza, do anseio, do receio, que Satanás começa a trabalhar. Olha, você está vendo o que está acontecendo com você? Será que vale a pena mesmo estar na igreja? Você acha que aquela pregação é verdadeira?
Porque você vive passando dificuldade, você acredita num Deus próspero, mas você nunca tem dinheiro para nada. Você fala de um Deus que restaura a saúde, mas olha como é que você está. Você prega um Deus que salva, mas eu olho para você e vejo perdição. Satanás trabalha justamente para encher o coração humano de indignação, com o propósito de ele abrir a boca e começar a praguejar. Quando Satanás, mais uma vez, desafia, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E Jó então vai ter uma chaga maligna dos pés à cabeça. Diz a palavra que a mulher de Jó ainda vai dizer: olha, você ainda retém a sua fidelidade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Satanás só queria que Jó abrisse a boca para reclamar. Aí olha o que está escrito no capítulo 2 e versículo de número 10. Diz assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Quer dizer que o próprio Jó vai dizer: olha, tudo que nós tínhamos, tudo que nós tivemos, foi Deus que nos deu. Tudo que nós perdemos, foi Deus que tirou de nós. E aí eu volto a dizer, irmãos, que nós precisamos encontrar em Deus maturidade para saber lidar com o progresso e com as dificuldades que temos. Nós precisamos ter maturidade para saber lidar com o dia de paz e com o dia de guerra. O dia que sobra dinheiro e o dia que falta. Um dia que tem paz dentro de casa e o dia que não tem. Porque o dia que tem paz em casa não quer dizer que está tudo mil maravilhas e que somos perfeitos diante de Deus. Mas o dia que não tem paz também não quer dizer que a gente não peça para nada. O dia que sobra dinheiro não é sinal que encontramos a perfeição, que Deus nos ama tanto a ponto de nos fazer transbordar em abundância. Mas o dia que falta também não quer dizer que Deus quer a nossa ruína e a nossa miséria. Como eu preguei no domingo, nós precisamos encontrar um equilíbrio e saber lidar com as questões da vida. Jó vai dizer: olha, não, Deus deu, Deus tomou. A preocupação de Paulo, nós podemos já voltar lá no texto inicial, 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10. Paulo começa justamente narrando os fatos, os acontecimentos daquela peregrinação. Versículo de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O milagre da travessia do Mar Vermelho, o pão que descia do céu, a água que eles beberam da rocha. Paulo faz questão de dizer que a pedra que os seguia era Cristo. Paulo está narrando o privilégio que eles tiveram, porque Israel não era conhecido como igreja. Paulo quer mostrar que Cristo já estava ali entre eles, que o privilégio que eles tiveram de comer o pão do céu era uma sombra, porque o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. Mas apesar destes privilégios, apesar dessa graça, olha o que está escrito no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí no verso de número 6 ele diz: essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então Paulo está dizendo, isso tudo foi figura. Aquele batismo no mar é um novo nascimento. Aquela pedra que os conduzia era Cristo. A rocha que foi ferida para dela sair água era Cristo. Aquele pão que veio do céu é Cristo. Então Israel tipifica a igreja. Agora, para a igreja,
nós somos chamados do Egito para caminharmos no deserto em direção à terra prometida. Nós nascemos de novo, nós recebemos o pão vivo que desceu do céu, bebemos da água da rocha que foi ferida, e Ele nos conduz. O problema, irmãos, é que nessa cobiça de querer ter, nós temos a dificuldade de não ter. Por isso que ele está dizendo, não sejamos cobiçosos como eles fizeram. Por isso que Paulo, lá no versículo de número 9, ele vai dizer, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Eles murmuraram. Por que eles ficavam descontentes? Porque não tinham aquilo que queriam. Faltava pão, reclamação. Águas amargas, reclamação. Não tinha água, reclamação. Eles eram tentados. Irmãos, torno a dizer, quando a gente fala de tentação, a gente sempre associa pornografia, drogas, álcool e ganância. Mas, irmãos, o tentador, ele age para despertar no homem indignação, revolta, repúdio, para que ele abra a boca e comece a praguejar, falar mal, e criticar, porque quando ele faz isso, ele está atrasando a própria vida. Por isso que no versículo de número 11, Paulo escreveu assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. De novo ele diz, olha, isso foi sombra, foi modelo, foi exemplo. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí no 12 ele diz, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, vigie, cuidado, para que não caia. Ele está falando do quê? Murmuração, reclamação descabida contra Deus. Aí no 13 ele diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, dando com a tentação o escape. Quer dizer, Deus pode nos colocar à prova, Satanás agir através dessa prova para nos tentar ao mal, mas Deus já providenciou o escape. Deus já deu uma estratégia. Por isso que o alvo do Evangelho é o nosso coração. Paulo diz em Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmuração. Porque a murmuração é uma reclamação contra Deus. Irmãos, talvez Deus trouxe você aqui para dizer que você abre a boca o tempo todo para reclamar. Passou 10 anos desempregado, aí Deus deu uma oportunidade. Tinha que acordar cedo para trabalhar. 10 anos sem emprego nenhum, batendo em portas que insistiam estar fechadas. Aí Deus vai lá e abençoa um emprego bom, num lugar bom, com salário bom. Aí quando chove, nossa, uma chuva, tem que trabalhar, meu. Aí quando está calor, nesse calor trabalhar ninguém merece. Aí quando está frio, está muito frio, o pai reclama de tudo, nunca está satisfeito com nada, abre a boca o tempo todo para falar mal dos outros. Para com isso, irmãos. Não faça mais isso não. Essas coisas entristecem Deus. E quando você olha para a Escritura, tem tantos versículos que falam acerca da murmuração. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Veja o que está escrito, aliás, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Olha a instrução que Pedro dá. Deixa a malícia, deixa a imundícia, deixa as murmurações para trás. Não, você não vai mudar o país, você não vai mudar a empresa, você não vai mudar a vizinhança. Então, tem hora que você tem que parar e pensar, se eu abrir a boca e reclamar, vai valer a pena? Se eu falar o que eu penso,
vai mudar o cenário? Não. Então fica quieto. Tiago no capítulo 1 ele diz, um homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E quantas vezes nós nos enrolamos e complicamos mais as coisas, porque falamos o que pensa, e aquilo que nós falamos vai despertar a ira em alguém que vai falar o que, daqui a pouco está uma confusão. Você lembra que Tiago escreveu no capítulo 3, ele fala que a língua é cheia de peçonha mortal, um veneno, e ela é inflamada pelo inferno. Quer dizer que o diabo trabalha ali, para deixar você insatisfeito, para te colocar em tentação, para que você abre a boca e comece a falar uma série de coisas que você até pode pensar que vai resolver, mas vai te complicar ainda mais e vai atrasar a sua vida. Então, Pedro agora diz, deixei as murmurações, agora vai para o capítulo 4, rapidinho, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, versículo 7, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, porquanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem reclamações. Mas vamos combinar uma coisa, eu e você? Todas as vezes que você pensar em reclamar, faça um elogio. A pessoa pode ter um monte de defeito, pega uma qualidade que ela tem e fala disso. Pastor, demora muito para pregar, a pregação não acaba, e da hora de ir embora não acaba, e quando pensa que vai acabar não acaba, e quando ele fala que vai terminar no versículo, ele lê mais 5, pega uma coisa boa, poxa, mas o pastor é dedicado no que faz, pronto, você já vai cobrir uma multidão de pecados. Olha para o seu patrão, que você tanto fica indignado porque não te dá atenção, porque te cobra demais, porque pega no seu pé com frequência, porque dá privilégio para outros e não olha para uma qualidade que ele tem. Puxa, esse cara é muito esforçado. Pega o seu filho, que merece tomar umas porradas de vez em quando, um chacoalhão, faz um elogio. Nós precisamos ter os bons hábitos de reconhecer as virtudes das pessoas e deixar as reclamações de lado, parar de desperdiçar tempo com críticas que não vão corroborar para crescimento de nada, porque senão, irmãos, a nossa vida vai ficar amarrada. Eu aprendi uma coisa, eu não lembro qual foi o livro que eu vi, a pessoa pode chegar para você e falar o que ela quer, e esculhambar você com as palavras, é sinal que o problema não está em você, o problema está nela. Então não adianta você olhar para o trabalho, para a igreja, para a casa, para a vizinhança, para isso, para aquilo, e falar um monte de coisa, sendo que você, com as suas ações, pode fazer alguma coisa para que as coisas fiquem melhor. Pode estar querendo ensinar a igreja a não perecer pelo destruidor, a não viver reclamando por aquilo que não tem, aprender a ser grato por aquilo que ele tem. E nós vamos parar e pensar, como seria bom se todo mundo, ao invés de reclamar de uma coisa, apresentasse uma solução. Chega no seu trabalho amanhã, com todos os problemas que você conhece, escolhe um, vai lá e resolve. Mostra uma solução. Chega lá no condomínio, onde você conhece um monte de problema e reclama de tudo que vê, escolhe um, vai lá e resolve. Se todo mundo pensar assim, os problemas diminuem. Nós começamos a dar mais atenção naquilo que funciona, naquilo que está crescendo, naquilo que está dando certo. Você pode ler em Judas, por exemplo, para a gente encerrar, capítulo 1, versículo de número 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas cobiças,
e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas falando de pessoas que são arrogantes, falam mal de tudo que vê e só elogiam quando tem interesse. Eu preciso, irmãos, que você vá embora pensando nisso. Paulo usa toda aquela história que eu contei para você ainda há pouco, para mostrar que eles pereceram por causa do destruidor. E o que fez com que eles perecessem foi a indignação, o repúdio, a revolta, o descontentamento, a indignação. E questionaram Moisés, murmuraram contra Deus e criticaram tudo quando estavam diante de situações adversas. A igreja, eu e você, nessa nossa peregrinação rumo à terra que Deus nos prometeu, vamos sim viver dores, tristezas, traições, decepções, desilusões, problemas financeiros, conjugais, na saúde, em todas as áreas. E nós precisamos, diante destas ocasiões, guardar o nosso coração. E ao invés de reclamarmos, agradecermos a Deus que tem cuidado de nós em toda e em qualquer circunstância. Amém? Vamos todos ficar de pé, por favor.